Olá, alunos! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem em suas casas. E a partir de hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de língua portuguesa segunda série, tá? Então, o que a gente tem hoje para conversar é sobre o romantismo e as suas fases, dando seguimento ao que vocês já viram sobre todo o contexto histórico desse estilo literário que foi muito difundido na Europa e depois chegou ao Brasil, que foi muito apreciado pelos leitores, pelo público leitor. Nesse momento, nós vamos estudar a primeira fase, tá? Então, como que aconteceu esse romantismo, neste caso, no Brasil? Foi a partir da chegada da família real portuguesa, que deu todo esse input, né, para que a escrita, né, do romantismo, todo esse aspecto estiloso que acompanha com esse período, acontecesse no Brasil. Mas teve um motivo muito mais interessante que pode-se dizer embasou todo o trabalho dos escritores, dos artistas daquele tempo, que foi a proclamação da independência, né, da República. A proclamação da, vamos dizer, da nossa independência cultural. Então, o que aconteceu logo em seguida foi que, apesar de nós termos essa dita independência política e tudo mais, ainda não detínhamos o total desprendimento cultural, vamos dizer, a autenticidade cultural. Então, precisávamos ter uma espécie de noção cultural muito mais assim embasada, formada e mais genuína. E os brasileiros, os literatos, os artistas, eles tinham na sua essência essa grande, esse apego ao que se passava, ao que se via, todas as coisas culturais relativas à cultura, à arte em geral, ao que os europeus achavam que era o melhor. Então, havia necessidade de se quebrar essas correntes, tá? Então, com a necessidade dessa implementação de romper os padrões com o velho mundo e a formação do público leitor que surgia com a ascensão da burguesia, o romantismo ganha força, tá? E motiva esses escritores, que é o nosso foco de estudo. Então, como que acontece isso? Depois de algum tempo, as pessoas que prepararam toda essa, vamos dizer, essa catalogação de todos os trabalhos dos artistas na época, tanto no ramo das artes visuais quanto no ramo das artes literárias, houve a necessidade que foi tanta produção, tanta coisa interessante, de se dividir em fases esse momento aqui no Brasil. Tá? Lá na Europa não, foi uma coisa mais ampla. Agora no Brasil houve a necessidade de ter essa separação. Então, a primeira fase, ela foi denominada de nacionalista e ou indianista. Com o nome vocês já podem ter a noção do que isso significa, né? Nacionalista exaltava os aspectos nativos da nossa terra, não é? Então, com o período que corresponde de 1836 a 1852, essa fase ela também foi conhecida como um binômio, né, de nacionalismo e indianismo. O seu marco tem sempre, é bom ressaltar isso, tem sempre em cada fase um marco inicial. E como que vocês devem perceber isso, alunos, esse marco? Como que isso acontece? A partir das publicações, né, das obras que foram marcantes e que foi o ponto zero daquele estilo. E do romantismo primeira fase, a gente tem aí um grande expoente que foi o Gonçalves de Magalhães com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Tá? Então, o que ele faz? Ele publica essa obra e lá no prólogo que eu coloco agora para vocês, o que é o prólogo? É um texto introdutório que os escritores tinham o prazer de fazer nas suas obras e dando a explicação a tudo que viria a ser relatado naquele livro, naquela obra-prima dele. Então, era uma máxima que os antigos tinham, de escrever isso para ambientar o que viria a ser relatado naquele livro, ser exposto.
Então ali ele já diz que ele ia falar dos aspectos naturais, das impressões que ele tinha do lugar. E por que o título? Suspiros Poéticos e Saudades? Porque ele estava fora do Brasil, ele estava na Europa. Então vocês podem perceber, se tiverem a curiosidade de pesquisar, né, sobre a obra dele, que aqui não vai dar tempo de nós fazermos isso, vocês podem perceber que ele vai, a cada poema, elencando uma paisagem, uma característica de um lugar distinto. É uma obra linda e eu indico para vocês como Marco é uma grande obra que foi muito bem escolhida. Assim, ele foi o iniciador, né? O início, o precursor. Mas aí nós temos outros maravilhosos também. E por que não falar dele? Outro também, Gonçalves. Só que esse foi denominado até assim, costumo brincar, falando que é o Goma, né? O Goma é o quem? É o Gonçalves de Magalhães. E quem é o Gold? O Gonçalves Dias. E certamente você em algum momento, ou em alguma intertextualidade, viu que Gonçalves Dias tem um dos poemas mais lindos que retrata essa primeira fase do nosso romantismo. Qual é essa primeira fase? Nacionalista, indianista. E que poema é esse que foi muito conhecido e popular? Hoje é muito popular, desde que ele se inspirou para nos falar da nossa pátria. Canção do Exílio. Então, com as suas obras, Gonçalves Dias deixa muito claro seu amor à sua pátria querida. Também estava fora do Brasil, um momento de estudo, e por ele pertencer a uma classe dominante da época, né, da burguesia, então com ele não seria diferente. Mas o seu coração sempre tendo ali apego à terra natal. E tanto na prosa quanto no verso, o romantismo ganhou uma força imensa. Nesse momento, a gente vai aqui apenas citar, né? Porque depois nós vamos ter um momento específico para isso, o grande escritor também, José de Alencar, que foi o expoente na prosa. Então, expoente na primeira fase no poema, Gonçalves Dias. Na prosa, José de Alencar. Então, a Canção do Exílio, como eu disse, foi o marco, vamos dizer, mais conhecido, muito mais do que Suspiros Poéticos e Saudade, dessa primeira fase. Então eu trouxe para a gente se deliciar. Vamos apreciar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que linda viste as palmeiras, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Então vocês podem observar nessa postagem, que procurei ilustrar para vocês esse lindo poema, as imagens que ele vai fazendo em cada verso, alusão à saudade que ele sentia da sua terra. Tenha certeza que não é à toa que é um grande marco desse momento. Gravem esse nome, Gonçalves Dias. Só para fins de conhecimento e fazermos esse paralelo e que fique bem ajustado na primeira fase, temos José de Alencar. Então vejam quantas obras, né, que ele trouxe para nós, deixou para que nós nos deliciássemos. Ele foi considerado um dos maiores expoentes do romantismo. Olha, professora, mas a senhora não disse que é o Gonçalves Dias? Sim, na poesia. E quem foi na prosa? O José de Alencar, tá? Esse brasileiro cearense que marcou a nossa história da literatura. Então, trouxe aqui só para você se ligar como está aí, como vocês podem ver. E qual é a obra mais renomada, pode-se dizer assim, o princípio de toda beleza da escrita alencariana, assim gosto de chamar, é Iracema. E tem uma curiosidade no nome desse livro.
Porque Iracema é uma espécie de anagrama. O que é o anagrama? É o nome América invertido. Será que ele gostava pouco da pátria? Eu acho que não. Então, quando a gente diz, nossa, as pessoas estão romantizando uma coisa séria, é por comparação a esse momento, que todos os poetas viam de forma sublime tudo o que relatavam, tudo o que viam, tudo o que gostavam de apreciar. Assim foi José de Alencar com a nossa América, com o nosso Brasil, tá bom? E principalmente com o seu Nordeste, com o seu Ceará. Então tá aí um trecho dessa obra linda e uma das capas ilustradas que exemplifica essa obra de Iracema. Sugestão também para que vocês depois pesquisem. Então, recapitulando. Quais são as características dessa fase que vocês sim devem ter bem claro na mente? A exaltação à natureza, não é nacionalista e indianista, isso não podia ficar de fora. Então buscava uma linguagem nova que valorizasse as características físicas, sociais, culturais desse momento, que precisava ter esse desprendimento cultural da Europa, certo? Então o que acontece? Precisávamos ter uma identidade genuína, culturalmente falando. Então, trabalhar essas características físicas desse país que foi descoberto, que foi encontrado, que foi povoado e trazido, né, implementado uma cultura europeia, teve um determinado momento, como eu disse a vocês, que precisava o quê? Termos essa identidade totalmente autêntica. Então, primeira característica, exaltação à natureza. A segunda, não menos importante, tornar o herói brasileiro, não agora o europeu, que descobriu o Brasil, não. O índio, aquele nativo que trazia como elemento característico muito, na visão dos poetas, fique bem claro, né? Como característica peculiar o quê? O espírito de guerreiro, de herói medieval, assim como lá naqueles romances europeus, em que ele resgata a mocinha, e que ele é forte, destemido e que morre lutando. Assim foi a visão que o índio, né, ele foi passado pelos escritores. E a última, posso dizer, desta fase, o nacionalismo, o sentimento nacionalista. O que é isso? Como estávamos passando por uma recém-independência, processo de independência do Brasil, política e social, agora precisávamos o quê? Trabalhar na literatura, nas artes em geral, esse aspecto nacionalista. Então, o que era exaltado? Os aspectos positivos, porque ninguém vai escrever nada, vamos dizer, que trabalhe algo negativo, não é? Então, o nacionalismo presente. Recapitulando, então, exaltação à natureza, indianismo, medievalismo, pode ser conhecido também, e nacionalismo. Certo? Então, o que a gente faz agora para isso ficar bem acomodado no nosso cérebro? A gente exercita. A gente faz aquele feedback com uma atividade. Então, hora da atividade legal. Qual o fator histórico relacionado à disseminação, ou seja, o que ajudou a propagar o romantismo no Brasil? Lá no primeiro slide está muito claro, inclusive através de imagens. Que foi o quê? Tempinho para vocês. A partir da chegada da família real do Brasil. Tá bom? Não duvidem nunca disso. O romantismo no Brasil deu segmento, surgiu, ganhou força a partir da chegada da família real brasileira às terras Brasil, tá? Segunda questão. A respeito do romantismo no Brasil, pode-se afirmar que a sua ação nacionalista deu origem às condições políticas que proporcionaram a nossa independência? Pensa aí, olha os verbos das assertivas. Coincidiu com o momento decisivo da definição da nacionalidade e colaborou para essa definição? Espelhou sempre as influências estrangeiras em nada aproveitando os costumes e as cores locais? Acho que eu não falei isso. Foi decisivo para o amadurecimento dos sentimentos nativistas que culminaram com a Inconfidência Mineira? Eu não falei em Minas Gerais, né? Então, preste atenção nas dicas. Ganhou relevo apenas na poesia?
Talvez por falta de talentos no cultivo da ficção? Então, vamos lá, momento para pensar. Coincidiu com o momento decisivo de definição do nacionalismo e colaborou para essa definição desse momento tão bonito que foi nas artes brasileiras, tá? E também na Europa. Então, letra B. E a última aí, com um trechinho de um texto do Gonçalves Dias, o Gold, como eu gosto de chamar, cantor das selvas. Entre bravas matas, áspero tronco da palmeira escolho. Unido a ele soltarei meu canto, enquanto o vento nos palmares une, rugindo os longos encontrados leques. Então, os versos acima do poema denominado Os Timbiras, que foi uma tribo indígena dos romances dele, apresentaram características da primeira geração romântica. Eu estou afirmando. Agora, além disso, o que a gente deve perceber? Houve o apego ao equilíbrio de uma forma de expressão, de presença do nacionalismo? Houve resistência aos exageros sentimentais e à forma de expressão subordinada às emoções? A expressão foi preocupada com o senso de medida, mal do século, natureza como amiga? Transbordamento em forma de expressão ou expressão a serviço da manifestação dos estados de espírito? Momento para pensar? Então, vamos lá. Letra A. Apego ao equilíbrio na forma de expressão. Presença de nacionalismo pela temática indianista. Lembra desse nome? Indianista. E pela valorização da natureza brasileira. Lá em cima tem um comentáriozinho que depois vocês acessem para melhor esclarecimento, porque essa, embora tenha um trecho, não é nada difícil. É só você prestar atenção na aula. Agora é sua vez de exercitar em casa. E aqui eu coloco um pensamento para vocês de um grande cientista, acho que vocês conhecem, o Albert Einstein. Se quiser ser feliz, amar-se é uma meta, não as pessoas ou as coisas. Reflitam isso e pratiquem o seguinte, um resumo ilustrado, tá? Utilizando as características da primeira fase do romantismo no Brasil, que vocês têm aí elencado muito bem e depois podem conferir com outros meios de pesquisa. Tá bom? Dê o seu melhor todos os dias, como estudante, como cidadão, como brasileiro. Até a próxima aula. Obrigada.